Liguem seus motores, apertem seus cintos. Chegou a hora da gente falar do filme Ferrari. Em 1957, o ex-piloto Enzo Ferrari, vivido por Adam Driver, está em crise. A falência assombra a empresa que ele e a esposa Laura, vivida por Penélope Cruz, construíram, enquanto seu casamento está instável. Ele decide contrapor as perdas, apostando tudo na corrida milha-milha na Itália. Quando eu vi que esse filme seria uma das grandes estreias da semana e que eu inevitavelmente teria que falar dele, o primeiro pensamento que me veio foi, não, mais uma biografia. Mas eu acho que, na verdade, aqui existem muito mais acertos do que erros. A gente já vai chegar lá. Um ponto importante que a gente sempre destaca nesses filmes biográficos, nesses filmes que se propõem a contar histórias de grandes personalidades, é que eles não sabem direito fazer o recorte temporal. Ou eles querem pegar tudo da vida do biografado e dar diversas pinceladas, porque não tem como encaixar tudo em um filme de 2 horas, ou eles fazem um recorte vazio que não comunica tudo que precisa comunicar. Esse é um ótimo ponto em Ferrari, porque o recorte temporal é muito bem feito. Nos primeiros 15 minutos de filme, a gente já sabe que estamos em 1957, Enzo Ferrari é um ex-piloto que fundou uma empresa há 10 anos, que passa por uma crise, que tá com crise no casamento. A gente conhece a mulher dele, a mãe dele, a amante dele, o filho que ele teve fora do casamento. A gente sabe todas as informações que a gente precisa para entender quem é esse personagem e conseguir entender um pouco dessa complexidade de sentimentos que ele tem. E aí começa a história e o filme tenta equilibrar a pessoa física Enzo Ferrari com a pessoa jurídica Ferrari, a empresa automobilística que se destaca nas pistas de corrida. E eu acho que o problema do filme tá aí justamente nesse equilíbrio, ou na falta dele. Pelo menos do meu ponto de vista, a história do CNPJ é muito mais interessante do que a história do CPF. E, infelizmente, os dramas familiares da pessoa Enzo Ferrari ocupam muito espaço nessa narrativa. E não é que ele seja mal feito ou um simplório, mas é tão carregado em exageros que, sei lá, se a gente tirasse os carros de corrida, isso aqui seria um classicão do Supercine. E eu sinto que o filme toma uma posição nesse conflito, sei lá, só pra justificar que, Enzo é humano, Enzo erra. E, sei lá, eu não precisava, não queria ver isso. Eu queria ver mais sobre a preparação para essa corrida, sobre os conflitos internos da empresa. Existe uma área cinza, né, em que os conflitos familiares e os conflitos da empresa se encontram, e eu acho que seria mais interessante ir daí pra frente do que focar numa história de herança, de registro de nascimento, que, sinceramente, não me importa. Agora, os últimos 40 minutos desse filme são arte. A gente tem a grande corrida, que é filmada de uma maneira muito engajante, que a gente consegue sentir emoção, torcer ali. No final, ao agravante do drama familiar também, que eu acho que é o grande momento dessa história da pessoa física. Eu não mudaria nada nesse final. Mas a 1h30 que veio antes, talvez eu desse uma lapidada em algumas coisas. O primeiro que eu gostaria de destacar é a trilha sonora. Eu acho ela equivocada algumas vezes. Às vezes ou ela passa do ponto, ou às vezes ela parece inadequada. Não é algo que eu goste nesse filme. E embora ela seja uma atriz incrível e tenha recebido elogios por esse papel com razão, eu tenho algumas ressalvas sobre a Laura Ferrari, a personagem da Penélope Cruz. Ela é uma mulher enlutada, que sente a perda do filho e ainda está tentando se encontrar nessa espiral de crise que ela está vivendo. Só que pro filme deixar isso claro constantemente pra você, ele carrega, por exemplo, na maquiagem dela, ela parece estar sempre doente, abatida. O roteiro coloca ela numas situações de rompante que acabam parecendo muito exageradas. E eu não acho que a atuação dela esteja, sei lá, dá pra dizer, não sei nem se dá pra dizer isso, incorreta, mas eu acho que falta tempo e espaço pra ela brilhar. Assim como outros atores que talvez eu acho que eu gostaria de ver mais dos personagens deles, como o caso do Patrick Dempsey, que tá ali, aparece, fala meia dúzia de falas, entra num carro e a gente não sabe mais de nada. Inclusive, não posso deixar de destacar a grande referência brasileira, né? Temos nesse filme o ator Gabriel Leone, que interpreta o piloto Afonso de Portago. E é interessante notar que o Gabriel Leone vai emendar 2 pilotos em sequência. Depois do de Portago aqui, ele ainda interpreta Ayrton Senna na minissérie para Netflix, que tem previsão de sair ainda esse ano. Bom, para quem é esse filme?
Esse eu tenho uma certa dificuldade de dizer. Porque ele não é necessariamente um filme focado nas corridas. Embora tenha essa cena final que é muito boa. Inclusive, se tem uma coisa que eu posso reclamar também, é dos efeitos visuais. Eu queria que eles fossem mais realistas para ser mais impactante, porque nesse final existe uma cena muito impactante, mas os efeitos visuais são mais ou menos. Mas ao mesmo tempo tem toda essa história do caso extraconjugal que é tão água com açúcar. Então, eu não sei dizer se existe um público específico. Eu acho que se você se interessa pela história da Ferrari, talvez seja um filme legal, embora falte CNPJ, na minha opinião. Se você se interessa pela biografia do Enzo Ferrari, também é legal, mas eu acho que ela foca num ponto muito específico da história dessa personalidade, dá uma visão geral de quem foi essa pessoa, mas você não tem diversos pontos nessa trajetória. Então talvez não agrade a pessoa que queira mais informações sobre quem foi ele também. Mas ainda acho um grande filme. Eu acho que você vai ter que escolher se vale a pena ou não assisti-lo no cinema. Para Ferrari, eu dou 3,5 estrelas. E você, já assistiu? Gostou? Não gostou? Comenta aqui embaixo. Eu vou adorar discutir esse filme com você. E claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Você deixaria de registrar o seu filho por $500 mil? Pelo sim, pelo não. Até o próximo filme.